Opa, bom dia, beleza? Deixa eu te falar. Então, nós vamos falar o seguinte: vamos fazer o estudo 9, né? Que ele vem falando sobre a verdade sobre a morte. Então, a gente vai fazer a lição gravada assim, que eu acho que vai ser melhor, porque isso vai ajudar você a, a ter tempo, né? Aí você ouve minha explicação, você vai lá no estudo, aí se você tiver dúvida, você vem e faz comigo. A gente recapitula aqui na barbearia, tá bom? Então o primeiro estudo, o nono estudo, na verdade, ele fala sobre a verdade sobre a morte. Ali a criação do homem, né? O homem veio do pó da terra, o sopro de vida é igual uma alma vivente. Então como assim, né? Ela na Bíblia, em Gênesis 2, versículo 7, ele está falando que o homem está escrito desse jeito aqui. E criou pois Deus o homem do pó da terra, né? E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então o homem é uma alma vivente, ele não tem uma alma vivente. Então você é o pó, mas o sopro de vida se torna uma alma vivente. Então a criação do homem é assim. E a morte do homem? O corpo volta ao pó, o fôlego de vida volta para Deus, e o ser vivo ou alma vivente deixa de existir. O que fica? A memória com Deus. Deus que escreveu as nossas obras lá nos livros dele. Certo? Então é isso que acontece após a morte. Certo? Então o morto ele não sabe de nada. Não existe entidade ou alma vagando fora do corpo. Só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte, o destino da pessoa está selado. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres em meio a ideias conflitantes. Necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Aí, agora, no primeiro estudo, lá no verso que eu já citei para você, Gênesis 2, versículo 7, na Bíblia está escrito: criou, pois, o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Certo? Então, como que você tem que responder aí? Que material Deus usou para criar o homem? Pó da terra, e soprou em suas narinas, né, o fôlego de vida. Então a resposta aí é fôlego de vida. E o boneco de barro que ele tinha feito, moldou o barro, portanto ele se tornou o quê? Ele era do pó da terra mais fôlego de vida. Aí ele é igual uma alma vivente, o ser humano. Então, como a Bíblia se revela, agora a segunda pergunta, né? Que material Deus usou para criar o homem? O Gênesis 2,7, a gente já falou sobre isso. Como a Bíblia se refere à alma? Em Ezequiel 18,4, vamos abrir a Bíblia lá em Ezequiel 18,4. Ezequiel 18,4. Ezequiel 18,4. Ezequiel, cadê você? Ezequiel, aqui, 18. Eu comprei até uma nova Bíblia para ficar mais fácil. Comprei uma na versão atualizada, NAA que fala, né? Nova Almeida atualizada. 18, versículo 4, diz assim: eis que todas as almas, está vendo aí? São minhas. Todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o que está dizendo aí em Ezequiel 18,4? Todas as almas são de Deus. Agora, em Gênesis 46, versículo 27, primeiro livro da Bíblia, lá está dizendo assim, 46, versículo 27, diz assim: e os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram dois,
todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Olha só o que Deus está mostrando aqui. Versículo 27. E os filhos de José, que eles nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó vieram para o Egito e foram 70. Em outra versão fala todas as almas, né? Todas as almas. Cadê aqui? Versículo 27. Diz assim: e os filhos de José que nasceram no Egito foram 2. Aí todas as pessoas, numa outra versão fala todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então depende da versão. Essa versão minha está corrigida e colocaram pessoas, né? Que eu prefiro essas assim, que elas já foram corrigidas. Então na resposta aí você tem que colocar todas as almas são minhas e todas as significa isso. Espera só um pouquinho que chegou gente ali. Bom, então continuando, chegou gente aí, teve que atender. Era um rapaz querendo vender para engraxar as portas do salão aqui. Bom, então que nem eu disse para você, né, Diana? Portanto, a alma significa pessoa viva. Então, depende da versão da Bíblia, ela vem escrita de uma maneira, mas é a mesma coisa. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Então, como a Bíblia se refere a eis que todas as almas são minhas, né? Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. 18:4 fala sobre isso. E os filhos de José nasceram no Egito. Eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. 70 o quê? Pessoas. 70 almas. Então, como a Bíblia se refere à alma? Como 70 almas. Teus pais desceram ao Egito e agora o Senhor, teu Deus, te pôs com as estrelas dos céus em multidão. Deuteronômio 10, versículo 22 fala sobre isso. Então, todas as almas são minhas. Portanto, alma significa pessoa viva. O que acontece com a pessoa, Diana? Alma vivente, quando morre? Gênesis 3, versículo 19, né? Ele diz o seguinte, vamos ver lá. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, o que acontece com a pessoa, a alma vivente, quando morre? Volta o pó, vira pó. E em Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha só, mais uma referência: o pó volta para a terra, que nós somos pó, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora que se entenda que, de acordo com o grego aramaico, o espírito aqui é a vida, tá? Aqui no original eles colocaram esse espírito porque tem várias traduções, mas o espírito aqui porque espírito não morre, né? Espírito é Deus. Aqui está falando sobre vida. Volte a Deus que o deu, a vida volte a Deus que o deu, o fôlego de vida, tá bom? Continuando, né? Gênesis 3:19 a gente já leu, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, e até que tornes a terra, pois dela foi formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Agora, o que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? O que você acha? Claro que não, né? Mas vamos continuando. Agora na Eclesiastes versículo 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além, o que é isso? Para a morte, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, versículo 10. Por quê? Morreu, acabou. Não tem conhecimento, não tem pensamento, não tem entendimento, não tem nada lá, certo? Então agora em Jó 7, versículo 9 a 10 diz o seguinte: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, né? Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais.
Por quê? Morreu, acabou. É isso que diz a Bíblia. Agora, nós estamos estudando, estamos entendendo que quando você tem Deus, você tem a vida eterna. Mas o que tem Deus, o que pertence a Deus, ele só dorme o sono da morte. O ímpio também, ele vai dormir o sono da morte, mas só que ele vai ressuscitar só depois do milênio, que nem a gente já estudou sobre o milênio. Agora os justos não, os justos vão ressuscitar na volta de Cristo, no início do milênio, e vamos morar com o Senhor Jesus no céu, durante 1000 anos. A gente já estudou sobre isso, sobre o milênio, né? Então agora vamos lá. 2 Coríntios 11:3 diz o seguinte: porque os tais, o que é? A resposta daquelas perguntas que você está vendo aí. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:13. Eles são fraudulentos. Eles falam que são de Cristo, mas não são. Porque eles ensinam mentira, né? Então, vamos responder agora. O corpo volta a ser o quê? Gênesis 3:19. Pó. O espírito, ar, fôlego de vida volta para onde? Para Deus. Porque veio dele a vida, o fôlego de vida, né? E a memória é entregue a quem? Ao quê? Ao esquecimento. Esqueceu, acabou. Como assim? Esquece. Você quer ver uma coisa? Vamos pensar aqui. Você lembra o nome do seu tataravô? Eu não sei o nome do meu tataravô. Eu vou até perguntar para o meu avô, meu avô está vivo. Eu não sei o nome dele. Então a gente não lembra, vai para o esquecimento. Mas para Deus não, Deus lembra. Deus guarda as memórias nossas do dia do juízo, depois do milênio. Você entendeu como que é? Então, sobre o juízo nós vamos estudar futuramente. Vamos falar sobre como é o juízo de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Mas agora vamos atentar aqui ao estudo da vida, verdade sobre a morte. Então, vai para o esquecimento. Essas perguntinhas aí que você está vendo aí. Para onde vai a pessoa, alma vivente, após a morte? Vai para onde? Para o céu, sepultura, inferno, vai flutuando no espaço? O que você acha? Ele vai para a sepultura. Sepultura, vai para debaixo da terra. É como quando você vai ver lá uma pessoa, fecha o caixão, aí o buraco está aberto, enterra ali é sepultura. Que nem a palavra inferno também vem do latim, inferior, significa plano inferior. O que é o plano inferior? É a morte. Então sepultura, inferno é a morte, que não é plano de Deus a gente morrer, tá bom? O que acontece com a pessoa alma vivente quando morre? Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? O que você acha? Claro que não. Não tem, porque morreu, acabou. Não fica vagando. Porque tem várias pessoas, que nem a gente leu naquele verso agorinha. Eles são fraudulentos, profetas fraudulentos, ensinando mentira. Que não existe isso. Porque não é bíblico isso. Morreu, vai para o céu. Não vai. Adão está na terra. A Virgem Maria, que o povo acredita, está enterrada aqui na terra. Buda, né, que morreu lá no começo dele, está na terra. Está tudo enterrado. O único que ressuscitou só foi o nosso Deus, Jesus Cristo. Entendeu? Então, os mortos têm conhecimento de alguma coisa? Não tem. Tá bom? O que acontece com a pessoa alma vivente quando morre? Então, olha só. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta, Diana, que aparece, mas é os anjos maus. Depois eu acho que eu já conversei alguma coisa sobre isso. Mas são anjos maus, cara. São demônios disfarçados, né? E tem também homens que são usados para enganar as pessoas. Mas aqui, se aparecer para você um ente querido ou uma pessoa que você gosta muito, aquilo não é ela. Aquelas são demônios querendo te enganar. Querendo enganar você, enganar sua família. Só que assim, a gente tem que ter tato para falar sobre isso com as pessoas, que elas não estudam a Bíblia. Você quer estudar a palavra de Deus, você quer Deus na sua vida, você quer Deus na sua família, você quer a sua família salva com Cristo. Tem muita gente que nem liga para isso. Você é espiritual, a maioria é carnal, é homem natural, não quer saber de Deus. Então você quer Deus na vida de Deus, Ele guia e conduz aqueles que querem Ele. Então, quando aparecer alguma coisa, não é de Deus. 2 Coríntios 11:13, nós já falamos sobre isso. Acabamos de ler agorinha. Então, Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos.
Quem? Esses falsos profetas, Satanás, o diabo, tá bom? Vamos lá. Pergunta 4. Quem unicamente possui imortalidade? 1 Timóteo 6, versículo 16. O único que possui imortalidade é quem? É só Deus. Vamos ver na Bíblia? 1 Timóteo 6, 16. O único que possui a imortalidade, que habita a luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Quem? Jesus. O único que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra, poder eterno. Amém. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Então só a ele, Jesus. O único que possui imortalidade é quem? Deus. Certo? Pergunta 5. Sob que condição o homem conservaria sua imortalidade? Gênesis 2, versículo 16 e 17. Qual que era a condição? Né? A condição era não comer. Comer o quê? O fruto. No caso aqui envolve obediência. Tá bom? Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, obedecer. Onde está escrito isso? Gênesis 2, versículo 16 e 17, que diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, olha só para você ver. Então, Deus ele mostrou que a gente não podia comer. Era uma questão de obediência. A gente tinha que obedecer. Então, o que acontece com a gente hoje? O que está acontecendo? Quando a gente obedece a Deus, a gente pertence a Deus. Na verdade, é quando a gente é protegido por Deus. Para a gente pertencer a Deus, tem uma característica que vamos conversar futuramente. Tá bom? Então, a gente é protegido por Deus quando a gente obedece a Ele. Certo? Se obedecer em todos os termos, nós somos protegidos e pertencemos a Ele. Então, a condição era não comer, não desobedecer, tá bom? Mas escreve comer, que é a resposta certa aí, tá bom? Então, a condição era não comer. Sexto, o que o pecado ocasionou ao ser humano? Romanos 5, versículo 12 e 6, versículo 23. Vamos ver lá? Capítulo 5, versículo 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que o pecado ocasionou ao ser humano? A morte. Certo? A morte. Agora, capítulo 6, versículo 23. Está pertinho aí. Olha só o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é isso que o pecado ocasiona, a morte. Então, o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os homens. Então, olhem, presta atenção. Adão era para ser o príncipe da terra, o governante da terra, imortal, certo? Imortal, ia viver eternamente, e toda a descendência de Adão ia viver eternamente. Eles não iam ter morte, não iam morrer, iam ser saudáveis. Mas como ele desobedeceu, entrou a morte. Aí ele se tornou escravo. Por quê? O Satanás usurpou o lugar de Adão. E ele se tornou príncipe desse mundo. Quem? O Lúcifer, Satanás. Certo? Então, aí a morte passou para todos os seres humanos. Que morte? A natureza carnal, o desejo de fazer coisa errada, de ficar nervoso, de perder a paciência, de não ter carinho, não ter respeito. Esse é o pecado, a maldade, a ruindade. E quem tira esse pecado é Deus. Ele que coloca amor, ajuda a gente a vencer, a ter paz. Quando a gente está mais desesperado, assim, a gente busca Ele, cai de joelho, abre o coração e Deus vem a gente e conforta o nosso coração. Então, quem que proporcionou isso? Jesus, que a gente leu no final do capítulo 12, né? Capítulo 5, versículo 12.
que diz lá o que mesmo? Vamos lembrar lá. Capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, através de Cristo Jesus, Ele comprou-nos, e Ele, quando voltar, Ele vai tomar o seu lugar, e Ele comprou-nos, e Ele vai tomar posse do planeta Terra, porque é dele. Ele vai botar os pés na Terra. Na terceira, a gente falou sobre a primeira vinda, que Ele já veio, né, morreu, ressuscitou, foi para o céu. Aí agora Ele vai vir na segunda vinda buscar-nos, vamos de novo para o céu, fica 1000 anos. Aí na terceira vinda, que vem a gente com Ele e os anjos, que Ele vai destruir o pecado. Aí Ele vai tomar posse do planeta Terra. Tá bom? Só para dar uma adiantada no estudo, para melhor entender. Agora, pergunta 7. Vamos lá, pergunta 7. Como Jesus considerou a morte? João 11, versículo de 11 a 14. Diz assim: isto dizia, quem que dizia? Jesus. E depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Olha só. Jesus, porém, falara com respeito à morte, a morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Certo? Então Jesus compara a morte a um sono. Nos dias de hoje, é tanto para o justo como para o injusto. Morreu, está dormindo, guardado lá. O que está guardado? A memória. Está guardado no céu, certo? Aí Jesus vem, os justos vão ressuscitar, e o corpo dele vai voltar de novo, porque pertence a Deus, ser protegido por Deus, ele dormiu e no Senhor. Aí esse pó, os ossos que eram do corpo dele, volta tudinho. Deus manda a vida para esse corpo e a memória para esse corpo, que é a memória que está guardada, e eles vão incorruptíveis, transformados para o encontro do Senhor dos Ares. Os ímpios vão estar lá na terra enterrados ainda, certo? A gente estudou sobre isso no milênio. Então, Jesus compara a morte com o sono. Por isso que quando você vai num velório de evangélico que acredita em Cristo, em Jesus, acredita na salvação, e num velório de uma pessoa que não acredita em Jesus, você vê o desespero, que não entende. Ainda de crente você não vê tanto desespero, você vê choro de saudade, mas não é aquela gritaria, aquela coisa de cair no chão, você entendeu? Porque tem esperança. Então essa é a diferença, certo? Então Jesus afirmou que a morte é um sono, tá bom? Um sono. Pergunta 8. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Você sabe? Vamos ver na Bíblia? João 5, versículo 28 e 29. Depois nós vamos para 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Tá bom? Você fica recapitulando, vai vendo esse vídeo até entender, tá bom? Então vamos lá. João 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, certo? Agora vamos para 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Está abrindo aí? Então vamos lá. Lá diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, tá vendo aí? É um dos versículos mais barulhentos e mais com terremoto que existe. Porque vai ser ouvida a voz de um arcanjo e uma trombeta de Deus. E a terra vai se abrir, a sepultura vai se abrir, os mortos vão sair do sepulcro. Então é um versículo extremamente barulhento, não tem nada de secreto aqui. Certo? Não existe, aqui está falando que é barulhento. Mas quando vai acontecer isso? Na volta de Cristo. Então vai ser secreto isso? Não tem como ser secreto isso.
Então isso é barulhento, é um versículo barulhento. Aqui. Então aqui está falando que Jesus vai voltar e vai acontecer isso. Tá bom? Vamos lá. Então, pergunta 8, né? Até a segunda vinda. Que é o que está em João 5, 28 e 29. Até a segunda vinda, certo? Pergunta 9. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 53. Olha só o que diz lá. Vamos lá. Receberão a imortalidade perdida num e fechar de... Vamos ver então, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 53. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos. Olha só, ao ressoar da última trombeta, a sétima trombeta, que nós vamos estudar também, certo? Então, e agora versículo seguinte: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo que é mortal seja revestido de incorruptibilidade, de imortalidade. O que é o corpo mortal? Ser revista da imortalidade, certo? Então receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Nós vamos assim, Deus vai piscar e a gente vai ser imortal. É isso que diz a palavra de Deus, que vai acontecer na volta de Cristo. Quem? Os vivos, que estiverem vivos na época da volta de Cristo, e os que ressuscitaram vão ser transformados. Quem não tinha um olho vai ter os dois, quem não tem um braço vai ter o braço, quem estava tetraplégico vai voltar a andar, vai falar, quem tinha problema mental, que acreditava em Jesus, vai ficar são. Entendeu como que é? Então é isso que Deus está preparando para nós. Continuando. Vamos fazer uma recapitulação sobre a verdade sobre a morte, então. Deus fez o homem do quê? Do pó da terra, certo? Soprou nele o fôlego de vida, então o homem se tornou o quê? Alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa. A morte é um estado de inconsciência. Jesus considerou um sono. Os mortos não sabem de coisa nenhuma, alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga. O corpo volta a ser o quê? Pó. O fôlego de vida volta a Deus e os mortos justificarão na sepultura até a volta de Jesus. Certo? Então, o seu compromisso agora é a hora de você assumir um compromisso. Já que você entendeu o que está passando aqui, que eu falei sobre a morte, que a gente é isso, nós somos uma alma, morreu, acabou. A memória vai para Deus, a vida volta para Deus e a carne vira pó, certo? Então há esperança para nós em Jesus, é o único que pode ajudar a gente, pois que é dever nosso amá-lo por causa disso. Ele cuida da gente, até pensando até nisso, até nesse sofrimento da morte. Ele vai curar a gente. É uma coisa real isso. Seu compromisso de fé, isso é uma coisa que você tem que fazer. Eu já assumi o meu. Aqui pergunta: creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Certo? Isso é uma coisa que você tem que marcar. Se você crê que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus, se você reafirma a minha aceitação de Cristo como meu Salvador, deseja obedecer-lhe em todo e por ocasião da sua vinda, receber a imortalidade? Se sim, se você marcou todos sim, seja bem-vindo aos filhos de Deus. Eu tenho certeza que, pelo que eu conheço do teu caráter, você quer isso para sua vida, para sua esposa Tatiane, né? E para todos os seus parentes, né? Então que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor esteve conosco e está com o Dian. Cuide dele, abençoe e ajude ele a refletir bastante sobre esse estudo em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai amado. Então, Dian, até o próximo estudo, Dian, e espero que você entenda bem. Se você não entendeu, você fale para mim, tá bom? Foi um estudo demorado, mas eu acho que você vai entender bem legal isso aí, tá bom?
Qualquer dúvida, estamos aí.